O Ramon tem apenas 24 anos e é professor de artes em Vidal Ramos. Ele contou que o amor pela leitura começou bem cedo e por incentivo da mãe. A parte do ler foi muito impulsionado pela minha mãe quando eu era criança, porque tem aquelas sagas de livros infantis que vem 10 livros, 15 livros numa coleção, ela comprava muito daquilo para mim quando eu era criança. A parte do ler foi um incentivo particular dela, assim, que ela também gosta. E o escrever, acho que é um resultado do fato de eu ler muito. Então eu acabei desenvolvendo esse hábito de escrever e por causa do que eu lia muito. Eu sou muito consumidor de livros, eu quase engulo livros, tanto que eu leio. Então virou um hábito, um gerou o outro, assim. Com o tempo, ele começou a escrever cada vez mais e também foi guardando o que era produzido. Eu basicamente eu tô por exemplo, caminhando na rua às vezes, aí surge, geralmente quando eu paro de escrever é porque a ideia não fluiu. Eu sei o que eu quero colocar no papel, mas eu não sei como colocar no papel. Aí às vezes eu tô andando no meio da rua e a ideia surge assim. Aí eu pego meu celular, eu tenho um grupo comigo mesmo e eu mando a ideia para mim que depois eu transcrevo no livro, assim. Mas isso, tem vezes demora meses para acontecer, às vezes acontece em semanas. Às vezes eu escrevo 3 capítulos seguidos, mas fico um ano sem tocar naquele trabalho de novo, assim, é meio involuntário, assim. E foi através dessas ideias que ele escreveu e agora publicou o primeiro livro, que se chama Não Sou a Garota Sensível. A obra trata de temas importantes. Levei mais ou menos uns 5 anos para escrever ela está pronta há mais ou menos uns 3. E quando eu terminei eu não sabia qual seria o próximo passo para chegar lá. E a ideia meio que surgiu, como eu leio muito, eu percebi que quase não tem livros com personagens com deficiência visual, surdos. Então eu senti falta de um protagonismo nisso, sabe? Porque lá na minha cidade existem pessoas com deficiência visual que são incríveis, assim, para se dizer. Eles fazem coisas que eu fico... Tem um cara que ele anda na rua, para ele andar, ele bate com a bengala na calçada, ele sabe exatamente o ponto que ele tem que parar para o trabalho, que ele tem que ir para casa, sabe? E eu acho que precisava ter uma história que contasse esse ponto, assim, sabe? Faltava isso, assim. Foi o que impulsionou o livro a surgir, assim. O livro conta a história de superação da Ana, uma adolescente com deficiência visual. A Ana, ela é uma personagem, como eu vou dizer, ela ri da própria desgraça, ela é debochada, ela se comunica com o leitor o tempo inteiro, ela quebra como se fosse a quarta parede, sabe? Ela fala que ela não gosta de ser chamada de tal nome, ela fala das inseguranças dela, mas ela é mais centrada no rir da própria desgraça. É um romance, mas o foco nem é tanto romance, a gente fala romance para botar ele dentro de uma categoria, porque ele é mais uma aventura pessoal para a personagem, assim. O romance ele fica para segundo plano, para a personagem trilhar o próprio caminho. O romance é só um empurrãozinho que ela precisava. Como ainda foram impressos poucos livros, quem tiver interesse pela obra pode falar com o Ramon. Nesse primeiro momento, nas redes sociais, comigo pessoalmente, mandando mensagem lá, pedindo para mim acabar enviando uma cópia. Mas até final do mês é para ele entrar dentro dos catálogos dos sites de venda, Americanas, Amazon e afins. E daí é achar por lá. Eu vou colocar no meu perfil do Instagram os links para o pessoal ter acesso. Esse foi o primeiro livro do Ramon, mas o objetivo é que no futuro outras obras sejam publicadas. Eu penso que esse Ramon escritor que surgiu agora, ele vai trilhar um caminho bem vagaroso, assim. Porque, como eu falei, o meu ato de escrever, ele acontece involuntário. Às vezes eu acordo muito inspirado, às vezes eu fico muito tempo sem ter inspiração nenhuma. Por exemplo, o meu segundo livro está quase pronto, só que faltam alguns capítulos que a ideia não surge. Eu sei que eu quero colocar, mas a ideia não aparece. Então pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos para ele ficar pronto? Não sei. Então é o que tem que ser, vai ser, assim. Mas o objetivo é lançar mais livros. É lançar mais livros. Tem umas ideias aí que eu considero boas e que eu quero explorar muito elas, assim. Várias que eu costumo, a ideia surge, eu anoto para não esquecer. E tem muitas ideias boas, assim, que eu acho que nunca foram exploradas antes. E eu quero ser o primeiro a explorar elas.